Noite. Oh, nesse mesmo Espírito, nessa mesma comunhão. Abre comigo a sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. E o verso, a partir do 1, nós vamos ler 7 versículos. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela minha família que me acompanha, minha irmã, meu cunhado, as minhas primas, que são bênção de Deus em minha vida. E Jesus preparou hoje para estar comigo aqui. Meu esposo não pode vir, obrigado, mano. Meu esposo não pode vir. Como eu disse aos irmãos, ao pastor, nós estamos morando em São Paulo agora, lá na capital. E ele ficou, porque está de home office hoje, trabalhando em casa com as crianças. E aí eu vim para Lorena ontem, estivemos em Aparecida. E aí de hoje nós já emendamos para cá, de madrugada já estou indo embora, porque amanhã, se Deus quiser, começa a rotina tudo outra vez. Mas Deus é bom, e enquanto eu tenho feito a obra do Senhor, eu tenho visto as mãos dele estendidas cuidando da minha casa. Literalmente cuidando da minha casa. E quando as irmãs louvaram o hino, faz a obra que eu cuido dos céus, que eu cuido da sua casa. E o Senhor diz para mim, eu estou cuidando mesmo. Enquanto você faz, eu trabalho, eu opero. E eu não sou egoísta, eu não quero pegar essa palavra para mim só não, eu quero liberá-la para a sua vida também. Enquanto você está aqui, Jesus está trabalhando em áreas que você não pode, lá na sua casa. Você veio essa noite clamar, você veio buscar, mas Deus sabe exatamente o que você precisa. Então receba uma porção de ânimo, de fé, para continuar 1, 2, 6, quantas milhas forem necessárias. Porque o Senhor vai caminhar conosco, amém? Amém. Glória a Deus, vamos ler a palavra. 2 Reis, o capítulo de número 4, verso de número 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. A igreja pode dizer amém? Amém. Pode se assentar nessa noite, se assenta adorando a Jesus, glorificando o nome dele, porque nós vamos falar um pouquinho dessa história. Eu vou ser bem rápido. Toda vez que eu venho aqui eu falo para os irmãos, eu não sou pregador, irmãos, eu louvo a Jesus, mas quando o Senhor me chama para falar uma palavra e eu fico naquela expectativa, o que eu vou falar, e Jesus fala para mim: Fala da minha palavra. Porque quando nós falamos da palavra do Senhor, Ele se responsabiliza. Tu ali? Quer, porque já sabe que só Deus. E aí eu estava meditando nessa palavra hoje pela tarde, e é um texto muito profético. Um texto que a maioria dos irmãos, se não todos, já ouviram, já conhecem, já sabem da história. E quando nós lemos o texto, a história narra que essa mulher havia perdido o seu marido. Ele acabou de morrer. E eles estavam com algumas dívidas. O marido morreu, as dívidas ficaram para pagar. E os credores começaram a vir cobrar essas dívidas. E pela lei,
quando havia uma dívida e não tinham dinheiro para pagar, eles poderiam levar os filhos, para o filho trabalhar até a dívida ser paga. E os credores começaram a bater para levar os filhos dela. E aquela mulher se encontrava numa situação, pode dar lugar para Jesus, ô glória. E aquela mulher se encontrava numa situação, irmãos, em que ela estava passando por um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. É só ela e Deus que sabiam o que ela estava passando naquele momento. A Bíblia, o texto não narra que um amigo foi ajudá-la, que um parente foi ajudá-la, que ninguém foi ajudá-la. A Bíblia não fala, não cita. A Bíblia diz que ela estava viúva. Tinha perdido seus filhos. Só tinha ela e os filhos. E quando essa mulher já não vê mais, ela não tem mais o que fazer. Quando ela não enxerga mais nenhuma alternativa, ela vai atrás da pessoa que pode socorrê-la, da pessoa que pode ajudá-la. Porque naquele tempo o profeta, homem de Deus, eles eram usados pelo Senhor para levar a Deus a oração e a adoração do povo. O povo intercedia e o profeta levava ao Senhor todas as intercessões. Então aquele homem não era qualquer homem, era o escolhido do Senhor. E aquela mulher, ela bate na porta do profeta. Ela foi no lugar aonde poderiam ajudá-la. O nosso grande problema é que muitas vezes nós batemos em portas erradas de quem não pode fazer absolutamente nada por nós. O nosso grande problema é achar que as pessoas vão resolver a nossa situação, que o Facebook vai resolver a situação. Sabe, irmãos, você já viu aquele tipo de gente que está triste, vai lá e posta no Facebook um textão? Já viu aquele tipo de gente que quando está passando por algum problema, alguma necessidade, vai lá e te manda uma mensagem e aí você olha e fala: eu não posso fazer nada, eu só posso orar. Mas tem gente que nem isso faz. Pega teu problema aqui e leva lá para onde não deve. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: procure ajuda aonde tem as respostas para a tua vida. Vá atrás de pessoas, ore ao Senhor para que Ele preserve o seu nível de amizade. Se for preciso, o Senhor vai peneirar e tirar pessoas e deixar aqueles que sabem somar com você, que podem somar com você. Tem pessoas que não agregam nada na nossa vida. E aí a gente começa a fazer uma oração dizendo: Pai, afasta de mim tudo aquilo que não te pertence. E quando os amigos começam a assumir, o que a gente faz? Meu Deus, o que eu fiz? O que está acontecendo? Todo mundo me deixou sozinho. Eu estou sozinha, não tem ninguém para me ajudar. É só Deus cumprindo a oração que você fez no teu quarto. Então comece a nivelar os seus níveis, os seus ciclos de amizade. As pessoas que não tem nada a oferecer a você. E aquela mulher vai atrás do profeta. Ela chega naquele lugar. E eu imagino que o milagre começou a ser operado quando a sinceridade do coração dessa mulher foi entregue. Ela não enrolou. Ela não mentiu. Ela não contou historinha. Ela falou a verdade. Meu marido, teu servo, morreu. E quando ela dá ênfase, meu marido, teu servo, a quem temia ao Senhor, ela está dizendo: ele morreu, mas a minha casa tem uma história. Ele não está mais aqui. Nós estamos passando por um momento difícil, mas a minha casa tem uma história. O meu marido se foi, mas a história e o legado dele continuam, e é em nome desse legado que eu estou aqui. Eu quero dizer para você que o momento em que você está vivendo não define a sua história em Deus. O momento pelo qual você está passando, o processo que você está passando, não define a sua história em Deus. Ai, Fernanda, mas você não conhece nem a minha história, não sabe nem do meu passado. O que eu estou sofrendo hoje, eu já sofri muito mais no passado. Então eu quero dizer para você que o seu momento não determina a história que Deus ainda vai escrever a teu respeito. Já está escrito, e no mundo espiritual já está liberado. Aleluia! Deus tem uma história de vitória escrita para a tua casa. Deus tem uma história de vitória escrita para a tua família. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e não vê como, não enxerga qual é a possibilidade disso
dá certo. Mas o Girei está aqui essa noite. O Deus provedor está aqui essa noite. O Deus que vai onde eu não posso ir. O Deus que entra onde o pastor não pode entrar. O Deus que enxerga. Oh glória. O que os seus olhos não estão vendo hoje. Ele está aqui essa noite. E Ele veio para dizer: a sua história não resume, o seu momento não resume o que eu já estou preparando para você e para a tua vida. Oh glória. Aleluia. Oh glória. E era um processo que ela tinha que passar. Era só ela que podia passar. Não tinha ninguém que pudesse passar por ela. Ela vai, ela conta, ela narra ao profeta o que ela estava vivendo. E ele escuta aquelas palavras e ele diz para ela: o que é que você tem na sua casa? Ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E aquele momento, irmãos, aquela botija de azeite talvez foi tratada com tanta insignificância, sem nem ela perceber, que a matéria-prima do milagre estava dentro da casa dela. A matéria-prima do milagre está dentro da sua casa. Oh glória! O que é que você tem nessa noite que você está dizendo, mas é pouquinho? Não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Deus está dizendo: a matéria-prima do milagre vai sair de dentro da tua casa. E se você crê, meu irmão, não sei se você está crendo, mas eu já estou. Se você crê, recebe essa palavra, porque Deus tem uma história de milagre escrita sobre a nossa vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Glória a Deus! O profeta dá uma ordem para ela. Ele não fala: vem cá, nós vamos orar e Deus vai multiplicar esse azeite. Não. Ele dá uma ordem: vai, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos, e não poucas, muitas. Aí eu te pergunto, essa mulher, para ela precisar pegar vasilha com a vizinhança toda, ela precisava ter uma boa convivência com seus vizinhos. Senão, quem é que emprestar vasilha para ela? E eu aprendo nesse texto que a nossa vida, a nossa história, o nosso posicionamento influencia as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa forma de falar, o nosso jeito de ser, de tratar as pessoas. Eu quero dizer que no meio do círculo de oração precisa haver união. Eu quero dizer que no meio dos jovens precisa haver união. No meio da igreja, no meio do corpo de obreiros, nós precisamos uns dos outros. O pastor não consegue chegar aqui num dia de domingo e fazer um culto sozinho. Você não consegue chegar aqui, se assentar nesse banco e não ter alguém que orou, que jejuou, que consagrou a semana inteira para prestar um culto ao Senhor e dirigir. Nós precisamos uns dos outros. Então tenha boa convivência na sua casa, tenha boa convivência aqui na igreja. Se precisar pedir perdão para alguém, conserta e pede. Conserta e pede. Mas não viva uma vida isolada, porque em algum momento você vai precisar do seu irmão. E quando esse dia chegar, você precisa que ele tenha uma boa convivência, um bom relacionamento para te ajudar. Senão isso não vai ser possível. E eu imagino essa mulher batendo na porta de um, batendo na porta de outro. Me empresta vasilha, me empresta vasilha, me empresta vasilha. E ela foi para sua casa. Quando ela chega em casa, ela coloca as vasilhas ali. E o interessante é que o profeta diz para ela: pega vasilhas emprestadas, não poucas, mas vamos lá, irmãos, não poucas, mas muitas. Mas o que é muito para nós? Depende. Ele não falou pega uma, duas, três. Pega muitas. O muito, para quem tem R$1, 10 é o quê? Muito. Mas para quem tem 100 mil reais, 10 é o quê? Pouco. Ele não deu um número certo para ela. Ele disse: pegue muitas, não pegue poucas, mas muitas. O muito dependia da fé dela. Quanto é que você acha que vai caber de azeite aí? Quanto é que você acha que eu tenho de para derramar? Quanto é que você acha que eu vou fazer? Quanto você acha que está nivelado o que eu tenho para derramar? Não tem limite, sabe por quê? Porque o céu não tem limite para derramar sobre nós. O
milagre pode acontecer, mas Jesus vai fazer essa história mudar. Jesus vai mudar histórias aqui essa noite. Jesus vai mudar vidas e transformar vidas aqui essa noite. E não só a vida, mas vai transformar você de dentro para fora. Porque começa aqui dentro a transformação. É na mente, é na alma, é no coração. Então deixa Jesus trabalhar. Porque enquanto Ele trabalha, oh glória, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Ela obedece a instrução do profeta. Ela vai para casa e deita a botija de azeite em todas as vasilhas. Imagina ela pedindo aos meninos: traz. E deitava. E mais uma, e mais uma, e mais uma outra, e mais uma, e o azeite não parava. Engraçado que o azeite só parou quando ela chamou o filho e disse: traz vasilha. Ele disse o quê? Não tem mais vasilhas, acabaram as vasilhas. Aí o azeite parou. Deus honrou a fé daquela mulher até onde ela conseguiu. Deus honrou a fé daquela mulher até onde o nível de fé dela foi alcançado. Enquanto a última vasilha não foi cheia, o azeite não parou de descer. Eu quero dizer para você que a bênção vai alcançar a tua casa. E enquanto a tua fé estiver em ação, você estiver acreditando, lutando, orando, consagrando, não vai parar de descer proteção do alto para a tua casa. Você acha mesmo que Jesus iria deixar você ficar envergonhado? Você acha mesmo que você ia gastar a vida toda na igreja, os seus dias, suas horas, um domingão como esse? Fala, pastor. Podia estar em casa, não podia? Estar assistindo uma Netflix, comendo uma pipoca, no conforto da sua casa. Mas você escolheu estar na presença daquele que pode resolver o teu. E não só porque Ele pode resolver o teu problema, mas porque Ele é o Deus da tua casa, da sua salvação. Faz uma análise onde você estaria agora se não fosse o Senhor na tua vida. Tudo que nós temos, merecemos, ainda que temos, irmãos. Nós não merecemos, é tudo graça de Deus. É tudo misericórdia dEle. O pastor falou aqui que nós, pela misericórdia e bondade do Senhor, o Senhor tem cumprido algumas promessas nas nossas vidas. E a cada vez que eu olho, eu falo: Jesus, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Mas Deus, tinha tanta gente, tem tanta gente boa, e tem mesmo. E o que eu estou fazendo aqui? Mas eu me lembro da voz do meu Jesus, que um dia me disse: eu vou fazer, eu vou te levar, eu vou fazer você estar. Esse dia vai chegar. E quando eu chego em algum lugar e Deus fala comigo, e Ele usa alguém e diz: ainda é só o começo, e eu, meu Deus. Mas não porque eu mereço, não porque eu sou boazinha, mas é porque o céu não tem limite para abençoar a vida de alguém. Mas é porque quando Deus promete, Ele cumpre com clareza, promessa por promessa. Eu não tinha a menor condição financeira de estar numa gravadora onde hoje eu estou, de produzir os conteúdos que hoje a minha gravadora faz por mim. Não tinha. Sinceramente, não tenho. Se você chegar lá, você vai ver pessoas com muito dinheiro, irmãos. Não é pouco não. E eu fico até assustada às vezes. Gente que chega lá de nave, aqueles carrão chique, sabe? E grava e aí vai e tal. E eu fico assim, ó, parecendo uma barata zonza no meio do povo, olhando. E Jesus disse para mim: assuma a tua posição, porque foi eu que te coloquei.
Pode assumir a tua posição, porque foi eu que levei. E eu quero dizer para você que quando o dia chegar, quando o Senhor te levar, ninguém pode impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém pode. Às vezes eu olhava e falava, meu Deus, o meu sonho não era nem ganhar dinheiro com isso, porque a gente precisa, né, irmãos? Sem dinheiro a gente não paga conta, né? Sem dinheiro a gente não vive. Mas eu só queria fazer, eu só queria ter, sabe? O meu canal lá, queria ter os meus hinos, as minhas coisas. E Deus vem e faz além do que a gente pensa. E a gente precisa aprender a pedir para Deus. E a minha irmã me exortou sobre isso essa semana. A gente estava conversando, eu falei, não, eu queria só uma coisinha. Eu tenho orado ao Senhor por uma causa. E os irmãos, quando forem orar, orem por mim. Só fala assim, Jesus, a causa do irmão Fernando. Deus sabe exatamente. E eu estava falando com a minha irmã, eu falei, não, eu queria assim, desse jeitinho, já tá bom. Ela falou, de jeito nenhum. Saiba pedir, pede direito. Já que vai pedir, pede o melhor. Porque o nosso Pai é bom. E quando Ele nos dá algo, é algo sobrenatural, irmãos. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos com o maior amor do mundo, a gente prepara a comida, a gente prepara o banho, a gente prepara tudo e a gente faz com amor. Imagina Deus, que é o nosso Pai, o que Ele não pode fazer por nós. Então toma posse dessa palavra. O Senhor tem preparado coisas que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e não subiu ainda ao coração dele. Quando seus olhos olharem, você vai falar, meu Deus, é a tua providência que chegou, meu Pai. Eu orei, eu pedi, eu clamei e chegou. Recebe essa palavra, Deus vai fazer. O céu tem mais para nós. O que Deus preparou é algo que nós ainda não vimos. Não. Mas para suportar esse muito, precisa passar pelo processo do muito. O problema é o processo. O problema é não suportar o processo. No caso dessa viúva aqui, Deus facilitou o processo para ela. Ela estava num nível de fé e de intimidade com Deus, que Deus facilita o processo para ela. Ele não falou, o profeta não falou assim, ó, vai lá, colhe a azeitona, passa na moinha, extrai o azeite, pega. Não. Deus só falou, através do profeta, vira a vasilha nas botijas. Vire a botija nas vasilhas. Foi isso que ele falou para ela. Ele facilitou o processo para ela. Mas nem sempre é assim, não, irmãos. Tem processo que tem que passar. Precisa passar. E não é o nosso pai, nem nossa mãe, nem nosso pastor, nem ninguém que vai passar por nós. Somos nós que precisamos. Então aproveita o momento, esse momento. Que eu não sei qual é o momento que você está vivendo, você e Deus é que sabe. Eu não sei qual é a história ou a palavra que você recebeu, mas é você e Deus que sabe. Eu não sei qual é o processo que você tem enfrentado, mas você e Deus sabe. Aproveita o momento desse processo para se fortalecer em Deus. Aproveita o momento desse processo para buscar mais dele, para no dia que o azeite chegar, ele vai derramar e esse azeite não vai cessar. Esse azeite é constante. O que Deus vai fazer é crescente e constante. Crescente e constante. Mas a gente está preparado para esse muito de Deus? Porque tem coisa que a gente pede, mas a gente não está preparado para receber. Não está, não adianta. Se Jesus entregar hoje, você desvia. Porque não sabe lidar com a bênção que Deus entregou. Então eu quero dizer que todos os momentos são importantes para a nossa vida, para nos forjar em Deus, para nos caracterizar, para demonstrar quem somos. Eu quero te dizer que o Deus que conhece a tua alma, o Deus que conhece a tua necessidade, está aqui essa noite. Não, você não entendeu? O Deus que pode mudar a tua história
aqui adorando a Ele e ouvindo essas palavras que estão entrando no seu coração, o Deus que mudou a história daquela viúva está aqui essa noite. Ele está dizendo para você: eu estou pronto para derramar azeite sobre a tua vida. Eu estou pronto. Eu vejo Deus se inclinando só para te abençoar essa noite. Essa mulher honrou a fé depositada nela. Essa mulher protegeu seus filhos. Os credores queriam levar seus filhos embora, e ela, como uma mãe, ela protegeu eles, e ela foi pedir ajuda para quem podia resolver. Essa mulher precisou ser uma mulher que ela tinha boa convivência com as pessoas. Essa mulher precisou engrenar a fé dela e demonstrar que a fé dela não era pequena. E o Senhor honrou a fé dessa mulher. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus pode mudar a sua história. Aleluia. Talvez não era essa palavra que você queria ouvir. Talvez você queria pular, você queria rodar, você queria sapatear. Mas Deus está falando para um coração essa noite. Se for preciso, eu paro tudo, só para dizer para você o quanto eu te amo. Glória a Deus. Se for preciso, eu paro tudo, só para dizer para você Glória a Deus. que eu te amo, que eu te escolhi, que eu vou honrar a sua fé. Mães que me escutam essa noite, cubram vossos filhos, protejam eles de oração. Blinde a sua casa, proteja os seus filhos. O inimigo está pronto para roubar. Naquele dia eram os credores que estavam batendo na porta daquela mulher para levar os filhos dela. Hoje em dia, os credores vêm fantasiados, vêm disfarçados de amigo, de rodinha, de pessoas que podem influenciar. Nós não podemos viver pelos nossos filhos, fazer nada por eles, a não ser orar. Porque quando sai do portão para fora, é só Deus que pode proteger. Não desista de orar pela sua casa. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista. Não abra mão de nada que o Senhor te entregou. Eu acredito que o Senhor tem separado e levantado uma geração forte. E o inimigo sabe. O problema é que o inimigo, ele conhece o futuro. Ele sabe o que está reservado para ele. Mas ele também sabe o que Deus tem reservado para nós. E é por isso que ele luta tanto para tirar seu filho da igreja. É por isso que ele luta tanto para fazer a gente desviar. Mas essa noite Jesus está blindando essa casa com o teu sangue. Essa noite Deus está protegendo a nossa casa, a nossa família. Ele está dizendo: eu guardo, eu cuido. Não desista de orar, porque enquanto você ora, eu trabalho em favor dos seus. Irmãos, pense o que seria de nós se não fosse a oração de alguém. Eu sou fruto da oração de alguém. Você é fruto da oração de alguém. Eu tenho um tio e ele sempre conta que a minha bisa, a mãe do meu avô, ela orava e ela dizia: eu não vou ver, mas vai vir aí a minha geração e ela vai ser forte. Eu não vou estar aqui para ver, mas Deus vai levantar dentro da minha casa uma geração forte, uma geração que ora, que adora. E é isso que eu quero profetizar para você essa noite. Nós estamos aqui por causa da oração de alguém. A oração de alguém lá no passado tem guardado a nossa família, a nossa casa. Irmãos, eu tenho uma filha de 10 anos, um de 7 e um de 6. Eu oro muito pelos meus filhos. E eu oro para Deus. Pode parecer doidice, porque a minha filha só tem 10 anos, mas eu já oro pelo esposo dela. Eu peço para Jesus: Senhor, prepara. Deus, quando chegar a hora, prepara, Jesus. Que seja tão gentil quanto o meu esposo é para mim.
que seja tão amoroso quanto o meu esposo é para mim. Mãe não quer qualquer coisa para os filhos. E da mesma forma eu peço para Deus para os meus meninos. É que eles estão pequenininhos ainda, eu passo mal só de pensar. Mas eu já peço para Jesus: Senhor, prepara. Porque eu quero ganhar filhas e não perder meus filhos. Eu quero ganhar um filho e não perder minha filha. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua casa. Você, moça, menina, jovem, que ainda não namora, não casou, porque ainda não está na hora. Jesus está reservando tudo para você. Não desista de orar pelo seu relacionamento. Não aceite qualquer coisa. Deus tem o melhor preparado para você. E não é lá fora, não é no mundo, é aqui dentro da igreja. É aqui que Jesus vai preparar. Você não precisa procurar em nenhum lugar. Minha irmã está ali, ela pode testemunhar. Quantos anos juntos? 13 anos juntos. De casados? 6, ó, já está até errando a conta. 13 juntos, 6 de casado. Eu e meu esposo, 13 juntos, e esse mês vamos fazer 11 de casados. E foi lá dentro da igreja, num grupo de jovens como esse, que Jesus preparou a pessoa com quem hoje eu estou. Casada com os meus 3 filhos, minha irmã está ali, as minhas primas daqui a pouco também estão belíssimas entrando de noiva na igreja. Porque Jesus prepara. E é assim que Ele prepara. Ah, mas você não sabe, aqui na igreja não tem jovem, aqui na igreja não sei o que, né? Calma. Você não esperou 9 meses para nascer? Calma. Deixa Deus trabalhar. Não pule os processos. Não pule as etapas. Vai estudar. Vai formar. Vai sonhar. Vai pensar em coisas que Deus tem para realizar na sua vida. Vai conquistar o mundo. Vai falar de Jesus para quem precisa ouvir. E você vai ver que enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das coisas para a gente também. Você vai ver que enquanto você trabalha para o Senhor, Ele também trabalha para você. Enquanto os pais oram pelos filhos, os filhos oram pela casa, pelo futuro. E assim Jesus vai trabalhando, protegendo e blindando a nossa casa. Porque é isso que o Deus provedor, o Deus Jeová Jireh, tem reservado para mim e para a tua vida. Eu queria pedir, eu posso pedir para o louvor? Eu queria muito que vocês louvassem esse hino de novo, que vocês cantaram Jeová Jireh.